Tá. Vamos lá. Conferência de imprensa do Mister Sérgio Conceição. Podemos começar ali com João Pedro, força. Olá, boa noite, Sérgio. João Pedro Silva, em direto para a RTP3. Sérgio, tinha dito antes deste jogo que este não seria o jogo do tudo ou nada, mas que era um jogo importante e para ganhar. Agora que o Porto encurtou distâncias para o topo, esta foi a noite perfeita que tanto pediu esta equipa ao longo destes últimos jogos ou derradeiras jornadas? Boa noite. Queríamos um jogo com compromisso, com concentração, foco naquilo que foi trabalhado e planeado, sem termos muito tempo para preparar este jogo. Por isso é que hoje tivemos treino e tivemos cerca de 1 hora, ok, sem intensidade, mas a preparar algumas situações, inclusive as bolas paradas. Isto é mérito dos jogadores que interpretaram na perfeição, dentro dos diferentes momentos do jogo, aquilo que tinham a fazer. Com bola e sem bola, penso que roçámos ali a perfeição. Foi um jogo muitíssimo bom, de grande nível. Parabéns aos jogadores e já agora parabéns também ao público, que tivemos aqui uma noite cheia de entusiasmo, de paixão, e é de louvar também. Miguel. Boa noite, Sérgio. Estamos em direto para a SIC Notícias. Pergunto-lhe se lhe souba muito este resultado ou soube-lhe a pouco, olhando para a tabela classificativa. Gostava de perceber um bocadinho destes dois sentimentos. Não, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso na Flash. Fico obviamente muito satisfeito por uma vitória tão expressiva perante um rival que não podemos esquecer que até este jogo era a melhor defesa, mas ao mesmo tempo um sabor amargo, porque estamos a uma diferença a nível pontual que não quer dizer, a diferença de qualidade não é assim tão grande, e isso tem a ver connosco, ou tem que ver com aquilo que foi a nossa culpa, a nossa falta dessa mesma concentração competitiva, dessa boa mentalidade, em perceber, e isso os campeões são assim, em perceber que jogar em Barcelos ou jogar aqui com o Benfica, os níveis têm que estar no máximo. E não é fácil, porque é um grupo jovem que está em evolução, e não é, eu já tive a oportunidade de vos dizer em muitas conferências que tivemos que esse é o trabalho mais difícil de um treinador. Hoje tiveram uma noite muitíssimo boa, a dar os parabéns, e nós continuamos a trabalhar dentro da procura dessa mesma solidez, dessa continuidade, que vai ser importante nas provas em que estamos inseridos, nas internas e na Liga dos Campeões. Paulo. Boa noite, Sérgio. Perguntar se está melhor, mas já percebi que só logo por decidir não estará bem. Não estou muito bem. E ele perguntar se a seguir a uma noite de febre, se era uma noite de sonho, mas pronto, já respondi. Já o disse, se calhar o maior desafio neste momento é que a equipa mantenha este índice competitivo. Perceber que qualquer que seja o jogo, se não tiver esta atitude, poderá não ter condições para vencer. Além daquilo que vocês trabalharam, porque embora o Sérgio diga que não perceba nada, hoje foi a prova que afinal percebe qualquer coisa, mas a diferença de foco, a diferença de mentalidade entre as duas equipas poderá ter sido a chave para este jogo? Eu não posso falar do Benfica, porque não sei a forma como o treinador preparou o jogo. Eu posso falar daquilo que foi a nossa preparação, e tivemos muito focados, não só na análise em vídeo, porque não houve muito tempo para trabalhar, como eu vos disse, mas também hoje no campo, um ritmo muitíssimo baixo, a perceber onde é que podíamos pressionar o adversário, em que zona, em que momento é que podíamos fazê-lo, a partir desses momentos, e que espaço é que queríamos explorar, percebendo também um bocadinho daquilo que eram os pontos fortes, nomeadamente um Rafa quando acelerava o jogo, se tivesse algum espaço para fazer, um Di Maria que a partir da direita vindo dentro é um jogador que normalmente define bem. No fundo era perceber a dinâmica e os pontos fortes do adversário, com humildade, trabalhar nesse sentido, e depois com bola explorar aquilo que eu acho que podíamos explorar, nomeadamente os corredores laterais, porque sabíamos também que os alas do Benfica, em termos de rigor defensivo, por vezes
não existe tanto. Uma ou outra situação de espaço entre linhas a partir de uma construção mais baixa, onde o Nico e o PP foram essenciais, ou seja, todos esses pormenores no fundo, e depois as bolas paradas. É necessário trabalhar, porque cada jogo é diferente do outro, e isso, os adversários são diferentes, e isso faz parte daquilo que é o nosso trabalho. Aquilo que eu estava a dizer há bocado é que é pena que por vezes eles não possam meter cá para fora todo esse trabalho que fazem connosco diariamente, e que possamos por vezes ter resultados que não condiz com aquilo que é a qualidade do plantel. Marcelo Almeida, revista Acontece Interior. Sérgio Conceição, primeiramente, quero lhe dar os parabéns pela vitória. O que você me diz dos 5 gols, 4 marcados, né, por atletas brasileiros? Qual o ingrediente, qual o diferencial dessa legião de brasileiros? Uma segunda pergunta. Essa mesma performance dos brasileiros convincentes, você hoje tem uma seleção brasileira que ocupa a modesta 6ª colocação nas eliminatórias sul-americanas. Como é que você vê, como treinador, esse momento também da seleção brasileira, esse paradoxo? Uma legião de brasileiros bem-sucedidos no Porto e um contraponto no Brasil das eliminatórias. Muito obrigado. Eu não olho muito porque o Galeno é português. O Galeno é português, tem passaporte português. Eu não olho muito para brasileiros, eu não olho muito para a nacionalidade, olho para aquilo que é o trabalho diário. O jogador brasileiro, como toda a gente, quer dizer, eu não vou dizer aqui nenhuma novidade, tem muitíssima qualidade. Aqueles que eu tenho à minha disposição, além de serem grandíssimos profissionais, são também miúdos excelentes no caráter, na personalidade, na humildade de perceber o que é que têm que fazer para melhorar. E estamos a falar de jogadores que, na minha opinião, têm um potencial. Me aconteceu ao Vendel agora de chegar à seleção brasileira, o que nós ficamos muito, muito felizes, mas um PP, um Evanilson, não tenho dúvida nenhuma que também podem e vão chegar. Enfim, é bom ter à disposição jogadores de qualidade, depois se são do Brasil ou de outro país, para mim não faz diferença. Boa noite, Mr. Fernando Coelho, bola na rede. O Mr. referiu aí alguns pontos táticos que achou que fez a diferença no jogo de hoje, como o controle dos espaços e obrigar o Benfica a lateralizar mais o jogo. Pergunto-lhe se foi essa atenção ao detalhe, atenção ao pormenor, que fez a maior diferença no jogo de hoje, e aproveito e desejo-lhe as melhoras. Muito obrigado por esse desejo. Eu também. Sim, eu acho que sim. Eu acho que hoje todas as equipas, já disse várias vezes, todas as equipas, estamos a falar de equipas profissionais, estão muito bem apetrechadas de um staff grande que analisa bem o adversário, que trabalha muito, muito e bem. E depois é nos pequenos detalhes que essa diferença aparece, na minha opinião. E depois os jogadores estarem completamente comprometidos, porque comprometidos com aquilo que é a mensagem, com esse trabalho, com esse pormenor. Hoje houve uma ou outra situação, e daí eu não dizer que fomos perfeitos, roçámos a perfeição, mas houve uma ou outra situação em que não tivemos tão bem, como acontecem em todos os jogos. Dificilmente haverá um treinador que diz que tudo foi 100% e na perfeição. Acho que não, mas isso também tem que ver com aquilo que é a qualidade do adversário, e por vezes nós preparamos determinada estratégia e o adversário também se adapta ou ajusta, e no fundo depois começa a haver outras situações mais difíceis de controlar. Nós vamos controlando, porque temos um intervalo para retificar uma outra situação que normalmente o fazemos, mas hoje não foi necessário, porque estava muitíssimo bem na primeira parte. Continuámos na segunda e foi uma vitória completamente justa, assente sem dúvida nenhuma nestes tais pormenores que são importantes. Aqui embaixo mesmo. Boa noite, Mr. Diogo Vidal Silva para o 0-0. Reparei antes do intervalo o Vitor Bruno a pedir insistentemente, creio que à linha defensiva, ao Diogo Costa ou aos centrais, para aguentar a bola, para depois escapar à pressão do Benfica, creio eu imagino eu. Pergunto-lhe o quão importante foi, principalmente depois daquele primeiro golo, escapar à pressão do Benfica. Não tinha a ver com isso. Não tinha a ver com isso. Não. Pedia exatamente há instruções que são dadas, mas durante o jogo,
com 50 mil pessoas, passar esse tipo de informação, eles já sabem o que é que têm a fazer. E sabem que era importante os nossos médicos mostrarem na nossa primeira fase, e deve estar a referir-se a isso. E muitas vezes aquilo que era a pressão do Rafa ou do Tankstead na frente não é muito agressiva, e nós encontrávamos saída, não digo fácil, mas com alguma facilidade dos nossos médios, ok? E depois, a partir desse momento em que essa primeira ligação, encontrávamos muitas vezes o PP e o Nico num espaço mais adiantado, e depois onde acelerávamos para cima da linha defensiva adversária. Isso foi preparado, eles sabiam o que é que tinham a fazer. Com certeza que estaria a passar uma mensagem válida, de acordo com aquilo que é o trabalho feito por nós, mas penso que não seria isso. Certo. Está explicado, penso. Em relação também, queria lhe perguntar sobre o trabalho do Chico, na primeira parte principalmente, venceu praticamente todos os duelos com o Morato. Pergunto-lhe que trabalho foi feito em específico também para encontrar esse tipo de soluções, e o quão importante foi para depois o desenrolar do jogo, não só do Chico, mas também do lado, se calhar, do Galeno. Não, os dois alas nós tínhamos, nós queríamos que procurar situações onde eles estivessem em situações de 1 para 1. E por vezes até com superioridade numérica, como eu estava a dizer há bocado, porque se ligássemos o jogo da forma que eu estava aqui a dizer, mesmo numa segunda fase, mesmo na zona de criação, chegávamos aos corredores laterais e eles podiam desequilibrar, porque são jogadores que são fortes nesse momento do jogo. Mas depois aparecia também o João Mário muito bem por dentro ou por fora, aparecia um PP também que dava essa solução, o Wendel também se envolveu muito no ataque. E dando também diferentes soluções ao Galeno. O Nico, como apoio interior, foi fantástico do lado do Galeno, para depois sair daquela zona e encontrarmos o espaço onde queríamos encontrar. O espaço nessa situação de encontrar o Francisco 1 para 1 com o Morato. Enfim, são situações trabalhadas e no fundo, potenciando ou indo buscar a cada um deles o melhor que eles têm, no fundo. E estamos a falar de 2 jogadores, 2 alas, que são fortíssimos no 1 contra 1. Tá. Boa noite, obrigado. Obrigado.